Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor, chamado para ministrar a palavra de Deus, aonde o Senhor enviar. Né? Sempre que há um chamado, amados, nesse sentido, em que pessoas que outrora não conheciam a palavra, não conheciam a verdade, e em determinado momento se deparam com a verdade, com o amor de Deus, que nos constrange, porque Ele nos amou primeiro. E nós não escolhemos a Deus, amados. Nós somos muito imperfeitos para escolhermos. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos ama primeiro. E a partir deste momento, do amor dEle sendo revelado a nós, esse amor nos constrange e nós viemos ou vamos até Ele, né? Porque, na verdade, todas as pessoas falam assim, eu aceitei a Jesus, algumas pessoas falam, né? Eu aceitei Jesus em tal época, eu aceitei a palavra de Deus. Não, mas nós não aceitamos nada, Ele nos amou primeiro, Ele nos permitiu entendermos, né? Ter discernimento desta palavra poderosa, que faz parte do reino dele, que é inabalável. Por isso, eu quero compartilhar com você, está em Gálatas, capítulo 1, né? A epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos do 10 ao 16, que fala do evangelho que Paulo recebeu, ele também transmitiria, da palavra poderosa do reino de Deus que ele recebeu, o apóstolo Paulo, ele também faria o compartilhamento desta palavra poderosa. E o texto diz assim, a partir do versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou para a sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Glória a Deus. Até aqui, amados. Aqui nós percebemos claramente, amados, que aquilo que Paulo revela e nos traz e deixou gravado em seus manuscritos, e a sua palavra, perdoe, aquilo que ele esclarecia e alguém poderia estar escrevendo, a maior parte das escritas de Paulo, das cartas reveladas, Paulo declarou na prisão, né, preso, quando estava encarcerado, tinha tempo para declarar, escrever, ou alguém escrever para ele. Esse era um tempo precioso que Paulo usufruía para que esse tempo não fosse desperdiçado, perdido. Preso, eu, Paulo, preso, encarcerado, porém a palavra de Deus jamais será presa. Porque Paulo tinha convicção que mesmo encarcerado ou preso em diversas situações, a palavra chegaria a muitas pessoas. O testemunho de Paulo chegaria a muitas pessoas. E aqui nós vemos claramente Paulo dizendo, ele não está falando que você não precisa aprender com pessoas hoje, amados. A palavra de Deus nos foi revelada para que isso acontecesse. É que no passado era diferente. Jesus se manifestou a homens porque esteve entre nós, ele compartilhou, ele esteve junto com os discípulos, junto com multidão de pessoas e ele mesmo ensinando. Aí Paulo fala, Paulo não o conheceu,
agora o que aprendeu do próprio Deus, a revelação desta palavra genuína, do poder da palavra, da manifestação da glória de Deus sobre a vida de Paulo, porque Paulo não foi ensinado andando com Jesus, ele não caminhou. Jesus faz uma aparição a Paulo e impacta Paulo naquele momento, em que Paulo tem uma visão e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a qual me persegue. Paulo estava dizendo à igreja que tu persegue, Jesus estava dizendo à igreja que tu persegue, o evangelho que tu persegue, a plenitude que tu persegue está em mim, sou eu a revelação, eu me revelo a ti neste momento. Então, amados, a partir desse momento, Paulo recebe revelações do poder de Deus através dos estudos, através de ouvir outros homens e através da revelação do próprio Espírito Santo de Deus. E aí cabe a ele declarar: olha, o que eu vivo, o que eu ouvi, não foi palavras de homens, mas do próprio Deus. Paulo, o Senhor Jesus impactou Paulo de tal forma, de tal maneira, agora Paulo tinha convicção que a palavra que ele iria transmitir era da mesma forma daquilo que ele recebeu, era com a mesma intensidade, com o mesmo poder, com a mesma alegria de tudo aquilo que ele viveu. Aqui ele revela, amados, no versículo 14, fala: na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Ou seja, ele ainda novo, amado, era extremamente inteligente, capaz, né? Naquilo que estava declarado ao judaísmo, naquilo que era lei permissiva do judaísmo, amados. Ele avantajava muito, era muito avantajado naquilo que ele sabia, naquilo que ele discernia, naquilo que ele cumpria obrigatoriamente de acordo com a lei judaica. Agora, passado-se algum tempo, conheceu Jesus a caminho de Damasco, amados, e foi impactado, transformado. E agora Paulo traz a palavra à luz dos gentios, a luz da palavra aos gentios, para que eles também tivessem a oportunidade de saber que este poder, que esta graça poderia sim agora alcançá-los, poderia redimi-lo de todo o pecado, poderia fazer algo tremendo, uma obra poderosa na vida dos gentios, daqueles que estavam afastados, talvez de uma nação que era separada, que era escolhida, onde só os judeus poderiam ter a capacidade da graça e da salvação de Deus. Não, agora a graça é para os gentios também, esta misericórdia, esse poder de Deus na vida do homem, amado, como é na minha e na tua. Se você ainda não conhece, se você ainda busca outras palavras, outras intenções e não conhece a revelação genuína da palavra, sabe por quê, amados, que alguns estão distantes da palavra? Alguns por erro daqueles que proferem, ou por erro daqueles que tentam colocar goela abaixo a palavra de Deus. A palavra é para cristãos, amados, a palavra é para quem reconhece Deus como o Senhor e Salvador. A palavra é para aqueles que aceitam render-se ao Evangelho. Porque quando você lê ou quando você transmite a palavra para uma pessoa, amado, com o coração endurecido, com o coração, amados, longe, apartado de Deus e sequer quer ouvir, é falar em vão. Agora, nós não retiramos o poder do Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado, quem convence o homem é o Espírito Santo, não somos nós, homens, é o Espírito Santo de Deus. A palavra proferida pelo homem, ministrada no coração do homem através do Espírito Santo, é que convence o homem de todo pecado, é que transforma, que regenera o homem. Então nós somos somente vasos usados para proferir a palavra, para trazer a palavra da verdade, para que o Espírito Santo conduza pessoas, homens e mulheres, jovens, adolescentes, anciãos, para que possam render-se a Cristo e entender que esse evangelho de amor, esse evangelho genuíno de paz, esse evangelho genuíno de confronto por amor é a palavra de vida eterna. Alguns, amados, não aceitam o evangelho, a palavra de Deus, porque algumas passagens parecem ser para eles muito dura,
muito pesada. Então, para eles, amados, que estão acostumados com regalias, é a mesma forma daqueles que não querem cumprir regras, cumprir a lei no Brasil, os procedimentos em cada situação, em cada município, normativas, normas vigentes no país, normas específicas em regiões, estados, em cidades. Aquele que reluta contra cumprimento de normas, certamente relutará contra o cumprimento da palavra, quando a palavra estabelece retidão, caminho de verdade, caminho de excelência, caminho de justiça. Então, esta palavra vem agora como um confronto, como uma palavra que quer me tirar dos benefícios, quer me tirar da alegoria, dos caminhos largos e tortuosos aonde eu posso ir e vir, aonde eu posso estar quando eu quiser, né? Eu posso provar dos desejos da carne, eu posso provar dos deleites de tantas coisas, eu posso fazer tudo, tantas coisas. E porque a palavra agora, quando ela me é revelada, ela me constrange porque algumas coisas ela fala que eu estou errado. Então algumas pessoas fogem disso, amado, simplesmente porque não querem largar do pecado. Então a palavra é como uma espada para eles e ela é declarada literalmente como uma espada, que avança, que corta, que dilacera, que penetra até a divisão da alma e do espírito para que mova algo em nós, dentro de nós. Então essa palavra regeneradora é para aqueles que desejam ser transformados, regenerados por esta palavra. E o que é ser transformado e regenerado? Pastor, isso é fantasia. Não é fantasia, amado. É uma pessoa que até esse exato momento condenava, machucava, se corrompia, se prostituía e agora deixa de se corromper, de se prostituir, de machucar, de ferir pessoas pelo poder da palavra que foi manifestada a ele, revelada a ele, e esta palavra regeneradora, transformadora, fez com que ele abandonasse esta vida miserável de condenação, de corrupção, de pecado, de traição, agora passa a ser um novo homem, uma nova mulher. E aí as pessoas olham as características que outrora ele tinha e agora veem as características que agora ele tem. Mas espera, mas não é o mesmo homem? Espera aí, não é o mesmo homem, não é a mesma mulher? Eles devem estar burlando algo para ter algum benefício, porque eu conheço aquele homem, eu conheço aquela mulher. Eles não são assim. E aí a palavra diz que eles eram assim, agora são novas criaturas, pessoas que se renderam a Cristo, reconheceram a palavra da verdade e foram transformadas por esta palavra. É isso que Paulo quer nos dizer. Olha, eu vou dizer, eu vou esclarecer, eu vou declarar, eu vou expor a palavra da verdade. Eu não vou omitir, eu não vou mentir e eu não vou falar palavras persuasivas que possam agradar, que possam tentar enganar, que possam tentar fazer com preceitos e conceitos de fantasia. Não é fantasia e nem utopia, é poder da palavra de Deus. E por isso, amado, você pode receber esta palavra e ser transformado. Olha o que diz no versículo 16, do 15 e o 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, reconhecendo que Deus já sabia que antes dele nascer ele estava determinado, pré-estabelecido que Paulo fosse aos gentios. E aqui ele diz, me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Que coisa tremenda. Então agora, amados, cabe a mim e a você decidir. Dou uma oportunidade para ouvir esta palavra, para receber esta palavra, ou vou ficar acomodado, sentado em casa, parado, claro, depois que passar este problema que nós estamos vivendo do Covid-19. Eu vou continuar em casa, eu vou continuar em frente à TV assistindo programas que talvez 80% não agregue valor nenhum, não agregue condições de que eu possa me levantar, me reerguer, a não ser que você esteja ouvindo, amados, mensagens que edificam, mensagens da verdade. Porque, pastor, mas o que o senhor está falando? Tem muitas pessoas que mentem, que falam, amados, tem em todo lugar e haverá.
A própria palavra revela que isso aconteceria. Haveriam falsos profetas, haveriam lobos disfarçados de ovelhas, haveriam pessoas que enganariam até mesmo aqueles que estão dentro da igreja, estando e fazendo parte da mesma comunidade, da mesmo hall de membros ou de irmãos ou membrazia de um ministério, amado. Agora, por quê e como? O homem se corrompe. O homem veio da corrupção, o homem veio da condenação, veio do pecado e continuará no pecado se ele não se render a Jesus e a sua palavra. Se ele não se render à palavra da verdade. Essa é uma realidade absoluta, amado. Nós nos corromperemos até o fim das nossas vidas se nós não nos rendermos à verdade absoluta, plena, de justiça. Ou nós continuamos na ilusão perdida de uma lembrança equivocada, de uma palavra que nos foi dada ou nos foi instruída quando nós éramos pequenos, seguem isso, façam aquilo, não refletimos sobre o assunto, não refletimos sobre a verdade. Nós somos seres dotados de capacitação, amados. Somos capazes, suficiente capazes, de entender, interpretar e discernir a palavra de Deus, porque o Espírito Santo Consolador, ele nos envolve de tal forma, de tal maneira que nos mostra a verdade. Agora você precisa desejar. Se você reluta contra a verdade, vai continuar na mentira. Se reluta contra a justiça plena e absoluta, vai continuar na justiça corruptível, na justiça que oscila, que não é absoluta. Se você permanece na corrupção ou nos acordos ilícitos, não conhecerá a verdade absoluta e plena que diz que eu não preciso me corromper. Agora, pastor, mas no mundo em que estamos vivendo, nos dias atuais, não tem como não se corromper. Tem sim, basta você querer. É claro que tem, é absolutamente claro que a decisão é minha e tua. Eu posso decidir me corromper, como posso decidir levar uma vida, uma trajetória de um cristão, de um homem que prega a palavra, denominado pastor, porque cargo não elege ninguém a algo, simplesmente tem um cargo, uma denominação, como uma empresa institui seus cargos para que tenha a liderança de membros, estar à frente, mas isso não quer dizer que ele é melhor. Ele está conduzindo pessoas à verdade e nem administrando pessoas, porque pessoas não se administram. Coisas se administram, pessoas nós conduzimos, são conduzidas, não são administradas. Coisas se administram. Então, amados, que nós possamos receber esta palavra da verdade, de evidência clara e entender que a evidência da verdade, a evidência da palavra verdadeira serve para nos moldar, nos aperfeiçoar, para que recebamos esta palavra e sejamos cheios da presença de Deus, moldados e aperfeiçoados por Ele, e toda impureza, toda lascívia, toda discórdia, toda corrupção se afaste de nós gradativamente ou imediatamente. Para alguns, amado, coisas são retiradas imediatamente. Esse é o sobrenatural de Deus. Para alguns, é um estágio avançando, caminhando de glória em glória, sendo aperfeiçoado por Ele, sendo retirada várias coisas que não prestavam da vida dele. Agora tem alguns que são impactados de uma forma, como Paulo aqui, declarando que foram retiradas porque ele compreendeu, ele desejou e ele discerniu que todas as coisas que não pertenciam ao reino de Deus poderiam ser excluídas, retiradas dele, e ele aceitou isso. Por isso, ele fala que eu não consultei a homem, não fui ensinado por homem, fui pelo próprio Jesus. Mas no passado, no judaísmo, Paulo foi ensinado por Gamaliel, né? Aos pés de Gamaliel aprendeu, era muito inteligente. Mas em Jesus ele compreendeu que esta palavra poderosa de vida eterna, o evangelho genuíno, veio do próprio Jesus para que ele fosse tocado e pudesse tocar outras vidas. Assim é o evangelho poderoso do reino de Deus. Que você receba esta palavra em nome de Jesus e seja cheio do Espírito Santo e da palavra de verdade e de vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.
Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.